O Game Boy Advance ficou pouco tempo como console principal da Nintendo, né? O Game Boy Color e o Game Boy antes dele ficaram muitos e muitos anos ali lançando jogos e pérolas incríveis, mas o Game Boy Advance acabou chegando em 2001 e meio que já saiu em 2004, não de circulação, mas do grande holofote depois que chegou o Nintendo DS. Porém, nesses 3 anos de vida, digamos 4 anos de vida aí do Game Boy Advance, o tanto de jogo bom, de masterpiece, de obra-prima que saiu é sacanagem. E dentre essas obras-primas, Area of Sorrow é uma das melhores. E digo mais, pra mim é um dos melhores Castlevanias já feitos da franquia toda. E é insano ver o que os caras conseguiram fazer, porque se você pega lá do Circle of the Moon, que foi o primeiro Castlevania de Game Boy Advance, ele muda completamente pro Area of Sorrow. É um outro jogo, uma outra jogabilidade muito melhor no Area of Sorrow, e isso só em 2 anos de diferença, sabe? É maluco pensar isso, mas enfim, né? Os caras foram geniais. E isso tudo lembrando que no meio ainda teve o Harmony of Dissonance, que também é muito bom. Então, não sei nem explicar, os caras são um monstro mesmo. Falando de história, é uma maluquice, tá? Já te adianto, tem plot twist, é um personagem que na verdade é outro, e um que sabe, é uma doideira. Mas a sinopse geral é que você é o Soma Cruz, o do cabelinho branco, que você vai lá pro Japão como estudante transferido, aí você tá de boa lá um dia lá numa fonte lá com a sua amiga, a Mina Hakuba, não sei exatamente como que fala, e aí do nada acontece um eclipse, vocês estão vendo lá e você é transferido, teletransportado pro eclipse. Né? E a partir disso você encontra o Genya Arikado, que também é um outro cara lá, um outro personagem, vocês vão trocar essa ideia, vocês meio perdidos e tal, e aí vai começar a surgir algumas coisas conhecidas de Castlevania no plot, né? Belmont, Drácula, não sei o quê, e aí você vai se entendendo. É uma maluquice, confesso que até hoje eu não decorei a história inteira assim, mas mesmo sem nem prestar atenção na história, o jogo é sensacional. E justamente por ter de tudo um pouco, o desenrolar é legal. Você fica preso ali, você fala, pode crer, então era isso, aí você se perde, depois você volta, né? Como eu falei, tem plot twist, tem humor tosco, tem coisa brega. E funciona bem, né? Umas coisas meio japonesas, funciona legal. Acredito que pra época, 20 anos atrás, talvez alguns momentos da história tenham tido um impacto maior. Só que 20 anos depois, já fica meio clichê. E de novo, o jogo envelheceu super bem, mas a história meio que denuncia a idade do desenvolvimento desse jogo. E sendo sincero, o Soma Cruz, pra mim, desculpa fãs de Castlevania que gostam dele, é um personagem mais ou menos assim. Ele, enquanto progressão de personagem, enquanto desenrolar de personagem, construção, mesmo com o final verdadeiro sendo feito, eu achei ele meio carne de vaca, meio comunzão de personagem. Agora, de estilo dele, o famoso aesthetic, é muito foda, muito memorável. É um dos mais legais da franquia, né? Só que, ainda assim, enquanto personagem de desenvolvimento, eu acho mais ou menos. E como eu falei, tem vários finais. E o final correto, embora ele seja meio críptico pra conseguir, ainda dá pra argumentar que o jogo te explica se você prestar atenção em algumas coisas muito detalhistas e for ali na tentativa e erro pra conseguir fazer tudo que tem que fazer, o processo todo ali, e chegar no final verdadeiro, né? Porque você vai precisar de algumas almas específicas para chegar na batalha contra o chefe, entre aspas, final, e depois você vai para o chefe final em si. Eu usei um guia porque eu fiquei tentando igual um maluco, não tava conseguindo, e confesso para vocês que apelei pro guiazinho ali, fiz e foi show de bola. E aqui entra um ponto muito legal de discussão. Talvez se aplique mais a jogos dos anos 80 e 90, né? Porque quando foi lançado o Area of Sorrow, 2004, já tinha internet, já tava começando a banda larga e tudo mais. Mas talvez se aplique para ele também, que é o quê? Antigamente, os jogos tinham algumas coisas mais de segredos, mais crípticas, para que saíssem detonados e dicas em revistas. Se o jogo não tivesse algumas coisas muito difíceis de achar, talvez o jogo não ganhasse uma seção específica para ele nas principais revistas. E as revistas eram um marketing gigantesco para os jogos também. Então, quem sabe ainda exista um pouco dessa herança mais antiga dos Castlevanias, né? De ter essas coisas aí difíceis, esses segredos, esses enigmas, né? Para que pudesse sair em revistas, ou então pelo menos ter uma atenção maior de cobertura da mídia e desse mais holofote pro jogo. Eu acho um pouco teoria da conspiração, acho que lá nos anos 90, sim, isso aconteceu mais vezes, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. E aí falando de gameplay, é muito fluido, muito fluido. O melhor gameplay, tranquilamente, do Game Boy Advance, até porque você pode usar mais armas, né? No Circle of the Moon e no Harmony of Dissonance você não consegue usar
tantas armas assim. E o jogo, mesmo tendo menos botões, né, do que o PlayStation 1, ainda assim tem quase tudo que dá pra você fazer no Symphony of the Night. Isso é muito legal. E eu falei isso no vídeo de Bloodstained Ritual of the Night, mas pra mim, vou falar aqui de novo, o sistema de almas, de absorver almas, é o melhor sistema já criado pro Castlevania pra você ter novas coisas, novas habilidades, ou um dos melhores, pelo menos. E aqui ele funciona bem, tanto é que eu me peguei usando mais almas diferentes, habilidades diferentes, no Area of Sorrow, que é do Game Boy Advance, do que no Dawn of Sorrow, que é do DS, que é mais avançado em uma série de questões, mas que eu fiquei meio que com a mesma build ali, tanto faz. Aqui no Area of Sorrow eu usei mais e diversifiquei mais e foi mais legal. E no fim do jogo, aquela preocupação de você usar uma arma só, porque ela é muito mais forte do que o restante, mesmo que você não goste tanto da arma, não acontece tanto. Porque as espadas finais ali, que eu achei pelo menos, eu não achei todas, tem muito mais, mas as que eu achei, umas 3, 4, elas tinham elementos diferentes. Então vamos supor que uma espada tem 200 de dano e do elemento fogo, e a outra 190 e do elemento gelo. Você pode pensar, pô, mas a de fogo é 200 e tal, né? Ela vai ser sempre melhor. E na verdade não. Depende do lugar que você tá, do espaço que você tá, do inimigo que você tá enfrentando. Os elementos eles contam, e aí você pode usar 3, 4, 5 espadas diferentes para passar em lugares diferentes. E isso é interessante, né? Faz com que você se atente mais ao que tá acontecendo, teste novas builds, que você ouse mais no seu estilo de jogar, use espadas que talvez você não usaria por conta do elemento. Pra mim foi muito bom. E eu não encontrei nada de bug no jogo, nenhum problema, tudo funcionou perfeitamente e tudo é muito inteligível também. Eu joguei no Game Boy Advance, o original mesmo, sem luz. Eu ainda não tinha feito o mod pra colocar a tela luminosa. Eu joguei na tela padrão, tentando achar a luz e tal, todo torto. E mesmo assim dava pra entender tudo o que estava acontecendo, os gráficos eram bonitos. E aí quando eu coloquei o mod, já tinha zerado, né? Mas eu voltei, coloquei o mod da telinha com luz e tal, aí, nossa senhora. Aí ficou sensacional, um espetáculo. Os chefes não são difíceis, aliás, esse é um dos Castlevanias relativamente mais fáceis, na minha visão. Só que eles são bons, eles são divertidos, né? Não precisa sempre ser difícil pra ser legal. E a luta contra o penúltimo chefe do final original, que eu não vou dar spoiler, é muito boa. É ágil, é dinâmica, é uma das melhores lutas da série. A maneira que você revela o mapa é mais direta e reta do que outros Castlevanias também, e eu gosto disso. Não que não tenham os enigmas da aventura padrão, né, de Metroidvania, mas eu achei mais fácil entender pra onde ir nesse mapa do Area of Sorrow do que em alguns outros jogos, né? E não foi porque eu lembrava de algo, eu já tinha jogado Area of Sorrow outras vezes, mas eu real não lembrava de nada, além dos primeiros, sei lá, as primeiras 3, 4 telas, né? Então, achei legal a construção de avanço que o jogo fez. Só que os teleportes, eles ficam mais longe das salas de save e isso às vezes é meio chato, tá? Um pouco mais chato do que difícil na realidade. E você tem que ficar andando pra ir depois pra sala de save, pra alguma sala, e acaba andando mais do que deveria, talvez, né? Esse foi um ponto que os outros Castlevanias evoluíram bastante, no sentido de ter pequenas bases, né? Pequenos clusters ali, de coisas de save, com TP, com NPCs e tudo, e essas bases serem mais bem definidas pelo mapa. Só que ao mesmo tempo também, dá uma sensação de perigo mais forte na gameplay. Porque você vai pegar um TP, você vai um pouco mais longe da sala de save. Às vezes você tá zoado, não quer gastar uma poção, e isso gera uma sensação, uma angústia, uma ansiedade diferente. O que pode ter sido realmente a ideia dos desenvolvedores, né? Então, mais uma vez, não é tão difícil, meio chato, mas de certa forma agrega. Também, diferente de alguns outros Metroidvanias que o dinheiro é bastante limitado, aqui não falta dinheiro nesse jogo. A grana que você consegue é alta, depois você vai achando armas melhores, as que você vende também dão bastante grana. É bem tranquilo. O pulo duplo, famoso pulo duplo, você pega bastante cedo, então isso deixa a exploração, né, restante do jogo mais gostosa de fazer, porque você há de convir comigo que uma das melhores adições de habilidade em qualquer jogo é pulo duplo, né? Eu gosto bastante de Risk of Rain, tanto 1 quanto 2, e eu sempre brinco que eu preciso de uma Ruple Feather para ter a build completa, que é o item que te dá pulo duplo, ou triplo, ou quádruplo, dependendo de quantos você tiver. Então isso pra mim foi sensacional. Inclusive um salve aí a você que joga Risk of Rain também, hein? Comenta aqui embaixo se você é fã desse jogo, roguelite sensacional. Como eu falei, tem um nível de dificuldade um pouquinho mais baixo do que o geral, mas é agradável, então isso faz do Area of Sorrow um dos melhores jogos para você começar na franquia Castlevania. Acho que muita gente acaba virando os olhos pro Symphony of the Night, que também é muito bom, mas tem algumas partes um pouco mais difíceis, né? Em especial se você não souber os macetes das habilidades ali e tal.
do Alucard. E esse aqui não, esse aqui ele é um pouco mais redondinho. Então, se alguém te perguntar qual Castlevania eu jogo primeiro dos 2D, eu diria Air of Sorrow é um dos melhores. E também um fato curioso é que esse é o primeiro Castlevania de portátil que você não usa os chicotes, né? Que eu falei, você tem uma diversidade bem grande de armas, e isso não acontecia desde o Game Boy, os outros jogos de Game Boy Advance e tudo mais. Então, meio que definiu também, né? Algumas coisas diferentes aí pros Castlevanias de portátil. Claro, Symphony of the Night você já não usava só o chicote, né? Mas de portátil esse foi o primeiro. Sobre o áudio, é definido, limpo, cristalino, mesmo jogando com o alto-falante do Game Boy Advance original. Aliás, eu acho que até fica melhor no Game Boy Advance original do que usando fone, porque no fone pode ser que fique estridente algumas coisas e tal. Eu não sei, eu sinto isso com o Game Boy Color, sabe? Eu não sou muito fã de música de Game Boy Color quando eu jogo com fone, emulador, sei lá, mas no Game Boy Color fica show de bola. As músicas são absurdas, principalmente as do início, das áreas de início, né? Isso é uma coisa comum nos Castlevanias, as músicas são sensacionais, e eu escrevi, né, os bullet points aqui, a minha colinha para lembrar do que falar sobre o jogo com uma das músicas na cabeça, é muito bom. Sons de cada arma também, de cada inimigo, por mais que tenha alguns inimigos que sejam meio que um recolor, né, o mesmo inimigo só que uma cor diferente, até pela capacidade do console, são bons. Não são tão diversos e tudo, mas eles funcionam bem. Não é nada que fique enchendo o saco, né? E o mais importante, falando da clareza de novo, é que você entende tudo que está acontecendo o tempo todo, tanto visualmente quanto auditivamente. E aí, pegando o gancho para os gráficos, né? Pro Game Boy Advance, nossa senhora, Game Boy Advance já foi um console que tem gráficos absurdos. Aí eu joguei de novo no próprio console, que fica na resolução certinha, a tela maravilhosa, com pixel lines e tudo. Cara, é muito bonito. Inclusive, se você for jogar no PC, eu recomendo que você coloque um efeito com as linhazinhas tanto verticais quanto horizontais. Jogue numa janela um pouco menor, assim. Você vai ver o quão mais bonito ficam os jogos do Game Boy Advance nessa situação. E como eu falei, o jogo não crashou comigo nenhuma vez, mesmo no Game Boy Advance original, então deve ser super tranquilo, independente de aonde você for jogar. Os saves são muito rápidos, os menus são muito rápidos, os controles são extremamente responsivos, e o que mais me pegou de surpresa, não existe loading. O jogo não tem loading. Você anda para um lado para o outro e não tem loading, é tudo instantâneo. Poderes que cartuchos te dão também, né? Mas se você for pegar outros jogos, até mesmo de Switch, ainda existem loadings, e aqui não tem. Se tem, é imperceptível. Enfim, mais uma vez eu me empolguei durante o vídeo, vocês sabem que quando eu gosto do jogo é assim que acontece aqui no Relatando, né? Mas tudo bem. E é um dos melhores Castlevanias já feitos na franquia, cara. Tá aí, pra mim, junto de Dawn of Sorrow, Area of Sorrow é muito bom. O próprio Symphony of the Night, pra mim, se eu tivesse um top 3, talvez seriam esses três. Gosto muito do Of Sorrow, né, da parte Of Sorrow, e o Symphony of the Night é maravilhoso. Então, se você é fã de Castlevania, começou agora e ainda não jogou, mas é mais antigo, não tem problema, joga. Você não vai ter diferença nenhuma pros Castlevanias aí da época do DS, enfim, em termos de gameplay, né? Você vai gostar da mesma maneira. É um gameplay que evoluiu extremamente bem e vários jogos Metroidvania ainda, não que copiam, né? Mas se inspiram muito nesse estilo de gameplay, nesse estilo artístico também. Eu zerei no final verdadeiro em umas 5 horas, mais ou menos. É tranquilo, não é um jogo muito longo. Depois de zerar, libera Boss Rush, né? O modo de Boss Rush. E dá pra fazer também a run com outro personagem, que eu não vou spoiler. Que, ok, mas aí a run com outro personagem é mais rápida, então assim, obviamente não tem tanta coisa, até pela idade do jogo, mas considerando a situação de hoje em dia, eu acho que nem é necessário ter tanta coisa assim depois da finalização desse jogo em específico. E do mesmo jeito que eu falei no vídeo que tem aqui no canal sobre o Portrait of Ruin, né, que é um outro Castlevania que eu também joguei, zerei e foi muito legal. Tinha que ter mais Castlevania nesse estilo, cara, mesmo que fosse sem o Iga. É talvez um sacrilégio falar isso, é triste, eu sei, desculpa fãs do Iga, de Castlevania, mas tinha que ter, cara. Depois que eles pararam lá, a Konami parou, lançou um de PS3, que era meio que uma coletânea multiplayer, uma coisa bizonha. O de 3DS não é tão legal, o de PS3 3D, que é hack and slash, é legal, mas eu tô falando dos 2D, tinha que ter mais. Que seja um pouco mais diferentão, tentando trazer mecânicas diferentes, como foi o Order of Ecclesia, né, que muita gente não gosta, mas que é bom também. Tá ligado? Tipo, é bom também, ou então que fosse um pouco mais antigo, um Symphony of the Night Remake, sei lá. Tinha que ter mais Castlevanias nesse estilo. Claro, eu sei que existem muitos Metroidvanias incríveis hoje em dia, tanto indies quanto indies gourmet, né? Tipo um Hollow Knight da vida, que é mais famoso e tal, que também são muito bons e suprem essa falta de Castlevanias, mas
Castlevania é Castlevania. O mundo de Castlevania é diferente, a ambientação é diferente, os personagens são diferentes, sabe? Eu não acho que exista uma competição, eu acho que se tiver um Castlevania novo e sair finalmente o Hollow Knight Silksong, vai ser sensacional, então não tem que ter briga. E eu gostaria muito de ver um novo Castlevania nesse formato. Comenta aqui embaixo se você gostaria de ver isso também. E é isso, espero que você tenha curtido o vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta aqui se você jogou o Area of Sorrow, quando você jogou, se você jogou antigamente, jogou hoje em dia, que jeito que você jogou, enfim, vamos trocar essa ideia sobre esse jogaço, uma obra-prima sensacional da época do Game Boy Advance. Eu te espero nos próximos vídeos também, espero que você tenha curtido, tamo junto demais e tchau!